Pode iniciar, Stânia. Bom dia a todos, obrigada pela presença de todos. Eu sou Stânia Moraes, eu sou a VP da IBF Conecta e estamos aqui com mais uma live para a gente falar um pouquinho sobre diversidade. Primeiramente, quero agradecer aos mantenedores do IBF, aos nossos speakers e todos os participantes dessa live. E eu gostaria de pedir que toda a audiência mantenha os seus microfones desligados, exceto os nossos speakers, para melhor andamento da nossa live. Mencionando agora os próximos eventos do IBF, acho que você vai projetar aí, né, Elaine? No dia 11/10, das 10 horas às 11h30, teremos um webinar da nova regulação do mercado de carbono e os impactos para as empresas nesse cenário. E para o ano que vem, eu quero que todos se programem para o sócio esportivo, faça a sua reserva e desfrute esse feriado incrível com a gente. E também gostaria de convidar, que nós temos a comunidade de WhatsApp do nosso Instituto, onde são centralizadas todos os comunicados do Instituto com os próximos eventos e iniciativas que têm acontecido de relevantes no IBF São Paulo. Quem não entrou, convido que acesse através do nosso QR Code. Bom, nós estamos aqui hoje para poder falar, né, sobre ONGs, e a nossa live hoje, o nosso título é ESG, ONGs e Colaboração, Soluções para o Desenvolvimento Social. E depois da nossa apresentação, eu peço que vocês coloquem as suas perguntas, tá? Que a gente vai ter aí uns 30 minutinhos para a gente aberto para pergunta a toda a nossa audiência. Vocês podem colocar aqui no chat. E eu queria convidar, né, e apresentar os nossos speakers que estão aqui com a gente. Gostaria de apresentar a Mariana Marques, presidente e fundadora da ONG Amorfilia e CEO da empresa Amarque. Hermes de Souza, fundador do Instituto NUA. Elisa Vilameia Cota, analista de desenvolvimento institucional do Instituto Reciclar. E eu gostaria de convidar a Mariana para começar, para iniciar se apresentando, e vai apresentar um videozinho da nossa querida Amorfilia. É com você, Mariana. Obrigada, Stânia. Bom dia, é uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho do projeto Amorfilia, em parceria com o IBF, e junto com o meu querido e mentor Hermes e Elisa, tivemos a linda oportunidade de trabalharmos em parceria em alguns projetos, e eu sempre acredito que juntos a gente potencializa e somos muito mais fortes. É uma honra estar aqui falando um pouco do nosso projeto, do Amorfilia Capacite uma Mãe. Obviamente, o projeto Amorfilia tem muito a ver com a minha história de vida, mas antes de explicar um pouquinho a profundidade do projeto Capacite uma Mãe, eu gostaria que vocês se sensibilizassem com um vídeo que foi feito com muito carinho, para que vocês conheçam um pouquinho da nossa história. Quando nasceu o primeiro projeto para abraçar as mães dentro dessa comunidade. Era o projeto Abrace uma Mãe. Cuidávamos de bebês de 0 a 1 ano que tinham a necessidade de sobrevivência. E a partir dali acolhemos 80 mães da comunidade Isis Cristina. Em 2023, percebemos a força dessas mulheres em transformar a vida delas. Entendemos que capacitação transforma uma vida, transforma uma família. Então, criamos o projeto Capacite uma Mãe, também na mesma comunidade e aproveitando as mães que já estavam acolhidas no projeto Abrace uma Mãe. A gente quer trazer para vocês formas de vocês enxergarem possibilidades, trazer novidades, conhecimento, aprendizado, tudo isso para uma equipe muito legal. A gente como ONG vai dar todo o suporte para que de fato vocês possam ser capacitadas naquilo que vocês sonham. E eu quero que vocês tenham esse suporte para vocês poderem voltar a fazer aquilo que vocês, mulheres, querem fazer para vocês. E cada dia que passa eles estão abrindo novas oportunidades de estudo,
né? Tô abrindo curso de português, de matemática, porque a intenção deles é verdadeiramente nos capacitar. Então, assim, para mim é um prazer, né, fazer parte desse projeto, dessa ONG. Este ano de 2023, estamos capacitando 120 mulheres. E a nossa meta em 2024 é capacitar 200 mulheres dessa comunidade. E para que isso seja possível, precisamos muito de vocês. Não tem como não se emocionar, né? É um projeto que, assim, é do meu coração, assim, eu convido todos a participarem, a ir lá visitar a sede do Amorfilia. Agora, eu gostaria de chamar o Hermes, que é o nosso... hoje ele está como fundador do Instituto NUA, que poderia se apresentar e trazer um pouco mais sobre o Instituto. Bom dia, Hermes. Bom dia a todas e todos. É, o Instituto NUA, ele nasce no meio de um lixão, numa comunidade que era a segunda mais violenta de São Paulo, segundo a ONU, e que, através da arte, vai construindo um caminho de regeneração da confiança. Então, hoje é uma comunidade inspiradora, vem gente de vários lugares para ver o que está acontecendo ali. E eu acho bom deixar claro que o Hermes não é o fundador e o criador e o salvador das favelas e da favela. Não. Eu sou um bom escutador de história, que escuto esses desejos, esses sonhos que estão ali na comunidade, e a gente vai juntando esses sonhos, fazendo uma costura desses sonhos, e depois fortalece esse tecido social muito bem. Então, tem um vídeo que mostra aí um pouco da nossa trajetória desses 20 anos, mais de imagens, mas que já deixa o convite para quem quiser nos visitar, será muito bem-vindo. Obrigado.
Nossa, é impressionante como a gente consegue ver como a sociedade civil pode transformar vidas, né? Parabéns, Hermes, pelo seu instituto. Agora eu queria convidar a Elisa, Colaboração. mas 20 anos, né? Parabéns, parabéns. Gostaria agora de convidar a Elisa Vilameia Cota, que é analista de desenvolvimento institucional do Instituto Reciclar. Vamos lá, Elisa. Bom Bem-vinda. dia, obrigada, Estânia. Bom dia, pessoal. Primeiro, gostaria de reforçar o agradecimento tanto ao IBEF quanto também à Mariana do Amorfilia, que fez esse convite para a gente estar aqui. E é uma enorme assim, oportunidade, realmente, um prazer poder compartilhar e principalmente ocupar esse espaço junto com pessoas tão inspiradoras como a Mariana e o Hermes. Então, muito obrigada. O Instituto Reciclar é uma organização que foi fundada em 95 com o objetivo de fornecer e fomentar o desenvolvimento de jovens em situação de vulnerabilidade. E a gente está aí há 28 anos atuando com esse principal propósito. A gente trouxe também um vídeo que traz um pouco das nossas ações, um pouco desse impacto que a gente tem alcançado e essa transformação que a gente tem feito em conjunto com todas as organizações e com a sociedade civil. Eu fico até um pouco emocionada em falar, porque assim, é notória a mudança que fez, né? Não só na vida dos meus filhos, mas na família toda. Poder contar, né, com o Instituto Reciclar é algo assim imensurável. São pessoas realmente que estão com o objetivo de ajudar, de encaminhar os jovens. E confiar a vida, né, dos meus filhos aqui foi a melhor escolha que eu fiz. O Instituto Reciclar, por meio de diferentes programas sociais, apoia a educação e a qualificação profissional de milhares de jovens em vulnerabilidade social, visando promover a inclusão deles no mercado de trabalho. Estamos formando 220 jovens no programa educacional e entre os que já concluíram a qualificação, 93% ingressaram no mercado de trabalho, gerando um acréscimo de 56% de renda para a família. Além disso, apoiamos alguns jovens a continuarem os estudos por meio do Programa de Apoio à Universidade. Já no programa de mentoria, atingiremos 1.000 jovens e no programa de formação em tecnologia, outros 70. No programa de apoio à educação pública, formaremos 3.500 professores de diferentes redes públicas de ensino, atingindo mais de 80.000 estudantes. Esses números são um reflexo do compromisso e dedicação do nosso trabalho. Nossa atuação vem sendo reconhecida no terceiro setor. Em 2022, recebemos o prêmio inédito de melhor ONG de geração de renda e ficamos entre as 3 melhores ONGs do Brasil. Pelo 6º ano consecutivo, estamos entre as 100 melhores ONGs do país. Também conquistamos, pelo 3º ano consecutivo, o selo de Direitos Humanos e Diversidade, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. E, recentemente, fomos uma das organizações reconhecidas pelo Prêmio Empregabilidade Jovem do Centro de Integração Empresa Escola CEE. O trabalho do Instituto Reciclar só é possível devido à dedicação e ao apoio de inúmeras empresas e pessoas que confiam no impacto e na mudança de vida proporcionada aos jovens e suas famílias. Temos como objetivo continuar inovando e expandindo a nossa atuação. Para isso, convidamos você também a fazer parte dessa transformação. Apoie o Instituto Reciclar. Maravilha, né? A gente vê como que temos, né, oportunidade de ajudar e de transformar vidas, né? Parabéns aí. E principalmente, né, com jovens, né? Jovens é o futuro da nossa nação aí. Muito obrigada, Elisa. Bom, então vamos começar aqui o nosso painel. Estou curiosa aqui para saber e acredito que todos vocês. Vou começar aqui com a Mariana Marques. E
para ela contar para a gente como surgiu o projeto Amor e Filia, Capacite Mamãe. E por que vocês escolheram as mães? Conta para nós, Mariana. Muito bom, Estânia. Na realidade, o Amor Filia, ele já existe há praticamente 7 anos, e intensificou muito na pandemia, quando a gente começou a receber um pedido desesperado da comunidade em apoio, né? Eram inúmeros vídeos onde nós tínhamos desde idosos, adultos e crianças pedindo apoio numa economia onde as pessoas, infelizmente, não conseguiam trabalhar porque não conseguiam sair de casa, né? E o que mais nos surpreendeu, e aí a Daniela Padrão tem sido o anjo Amor Filia, porque tem coordenado com muito carinho e dedicação, né, os nossos projetos. Nós recebemos a informação que bebês da comunidade não estavam conseguindo se alimentar, porque eram bebês praticamente recém-nascidos, sem o leite da mãe, porque a mãe também não conseguia se alimentar, e a partir disso a gente tinha informações que os bebês estavam, alguns inclusive internados em UTI pela dificuldade de alimentação, porque através do governo se entregava leite de vaca, né? A leite, aquele que é aquele leite comum, e não tinham as doações. O governo não doa leite de caixinha, que são o leite apropriado para bebês. Então nós estávamos num momento muito conectados, era praticamente aí final do ano de 2021, foi quando a gente definiu em fazer um evento de Natal, né? E normalmente evento de Natal a gente arrecadava um pouco mais de recursos para doar presente para crianças. E foi ali que a gente identificou que talvez o ideal era trazer a vida para uma criança no ano de 2022. Então, nós arrecadamos os recursos que estariam disponíveis para dar de presente, né, de Natal, para trazer a vida para algumas crianças que fizeram parte de um projeto chamado Abrace uma Mãe. E esse projeto nós doamos leite, né, com os recursos oferecidos pelos voluntários, fralda, lenço umedecido e pomada. E ali, nosso querido Hermes sempre nos dando incentivo, porque onde existe a luz, a multiplicação acontece de uma maneira mágica, e a gente começou a ter conexões com pediatras, voluntários, e médico, e psicólogo, preparador, assim, era tudo, assistente social. E de repente a gente se vê num processo incrível, onde o próprio SUS também estava ajudando. A gente conseguimos levar vacinas para as crianças, regularizar toda a carteira de vacinação, e foi um projeto lindo, porque a gente realmente conseguiu trazer a vida para aquela mãe que de alguma forma não conseguia se alimentar, e certamente a vida para aquela criança, que nós sabemos que somos, quem é mãe e pai sabe o quanto que é significativo a gente oferecer para aquele ser de luz o amor que a gente pode dar, e muitas vezes a dificuldade financeira traz tantos conflitos, né? E foi um projeto em 2022 mágico, e no final de 2022 eu estava junto com a Dani numa roda de conversa, e a gente vê a força de uma mulher, né? Aquela força de uma mulher apoiando a outra, e uma falando, eu não consigo, porque eu tenho um bebê pequeno, eu não consigo trabalhar, e a outra falando assim, eu faço a unha com meu filho no peito. E é isso que faz a diferença, porque a gente pode, a gente consegue, quando a gente acredita, né, na nossa força e na força da gente transformar a vida do nosso filho, a gente consegue. E aquilo para mim foi um marco, porque a minha vida veio também assim, né? Eu fui mãe muito jovem, com 18 anos, também não tive apoio dos meus pais, tive
uma mão amiga que me apoiou para que eu possa hoje ter a vida que eu tenho, né? E através da capacitação, do apoio com a minha faculdade, com o meu ensino, subsidiado por alguém que um dia acreditou em mim, gerou eu ser hoje a mulher que traz empregos, que tem uma companhia, que conseguiu ser uma executiva. E naquele momento eu me vi espelhada naquela roda de conversa, sendo uma mãe com um bebezinho no peito, dizendo é possível eu mudar a minha vida. E não só ela dizendo eu posso mudar a minha vida, como ela dizendo para a roda de conversa que todas aquelas mulheres que estavam lá poderiam fazer a diferença na vida delas. E a partir de lá, né, a gente se olhou, tanto eu, Dani, quanto os voluntários que estão com a gente há tanto tempo, e entenderam que o projeto Abrace uma Mãe foi fundamental para a gente entender a força das pessoas dentro da comunidade. E a partir dali, a gente criou o projeto Capacite uma Mãe, que é vamos capacitar, vamos trazer a dignidade através da força daquela mulher, porque ela pode. Não é necessário a doação é um impulso. Né? A gente ajuda, a gente acolhe, mas a gente capacita para que a gente de fato transforme a vida dessa mulher, dessa família e de uma comunidade inteira. Então, a tua pergunta, Estânia, de por que mães? Porque de fato a mãe ela transforma a família dela. E nós temos mulheres hoje no projeto com 8 filhos e com uma responsabilidade gigantesca de transformar 8 crianças que em muito pouco tempo serão os nossos adultos do futuro. Então, uma mãe que muda a história dela e dá o exemplo, ela certamente vai transformar a família inteira. É muito bacana, é emocionante né, o seu depoimento, né, Mariana, que a gente vê que realmente, né, tudo inicia realmente com a mãe, né? A mãe dá esse conforto, né, trazendo à mãe esse conforto, essa capacidade de criar seus filhos, que a gente consegue mudar o mundo. Parabéns, assim, eu sou apaixonada, você sabe, né? Estou junto com você aí tem pouco tempo, mas assim, já me apaixonei. Obrigada, Estânia. E Hermes, como é que é? Como é que você vê, né? Bom, a Mariana falou um monte aqui de você já tem aí uma história de 20 anos aí, né? Conta pra gente o que é atrativo para a iniciativa privada pensar com as OCS o desenvolvimento comunitário alinhado às ODS. Primeiro explica todas essas letrinhas para a gente aí, Hermes. Está no mudo, Hermes. Não sou muito bom com a tecnologia aqui nesses quadradinhos, mas bora. OSC, Organização da Sociedade Civil, né? E sociedade civil organizada. Também aí essa mudança aí dessa nomenclatura, terceiro setor para a sociedade civil organizada. É uma coisa que a gente vem aprendendo e não é criação do Hermes, é de estudiosos aí do Instituto GESC e de outros, que fala que o primeiro setor, o governo, nunca chega em qualquer lugar dizendo eu sou do primeiro setor. E nem a iniciativa privada chega em algum lugar dizendo eu sou do segundo setor. E o questionamento é por que nós temos que chegar e dizendo que somos do terceiro setor? Né? Então, somos da sociedade civil organizada, e nós temos uma organização da sociedade civil. Somos uma organização da sociedade civil, não é só a ONG, né? Organização não governamental. A maioria das ONGs hoje aprenderam que tem que ter essa questão da governança bem alinhada, a transparência bem alinhada, tudo bem alinhado, como qualquer empresa do setor privado, ela não fica aquém, né? E para a gente é interessante falar desse termo da colaboração, do fazer junto, que achamos que estamos acompanhando que anteriormente as empresas eram reconhecidas como entidades de geração de lucro. E com o tempo,
a gente foi vendo que essa questão da responsabilidade social nas empresas, ela acaba trazendo algo muito especial para todos os stakeholders das empresas, né? Desde o fornecedor, desde o cliente, ao colaborador, e agora também, por que não chegar também às comunidades, né? Então, é nesse sentido que eu entendo que a iniciativa privada ela pode fortalecer muito a sua base de visibilidade e de lucro a partir desse desenvolvimento com as organizações sociais e o setor governamental do governo, nessa aliança desse triplé de energia para que resultados positivos também possam acontecer na base, principalmente quando eu falo na base, nas periferias, na ponta, né, onde precisa chegar. E eu acredito que nós estamos entrando aí, nós já estamos num caminho bem interessante dessa colaboração das organizações sociais que estão atuando nas pontas, ter esse incentivo que vem da iniciativa privada, que, mesmo passando pelas aprovações do setor público, um incentivo fiscal, essas organizações, a gente vê aqui o Reciclar, olha que influenciadora de política pública. A Mariana vem falando, não, que aqui a gente se inspira muito no Hermes. Não, a Amorfilia já é um exemplo de inspiração para nós. Então, é isso que faz sentido para as OSCs, esse trabalhar em colaboração, né? E convidar as empresas para junto a gente influenciar cada vez mais as políticas públicas e o governo. Gratidão, é isso que eu penso. E é cada um fazendo o seu pedaço, né? E é impressionante como que vocês estão em regiões diferentes, né? Com atividades para poder transformar aquela comunidade ao redor. Parabéns aí, Hermes. Elisa, conta para gente como o projeto Reciclar, qual que é a importância de pensar em conexões com organizações sociais para o efetivo direcionamento do investimento social do setor privado. Como é que vocês veem isso? Porque o projeto também aí, cheio de premiações, parabéns aí pelas premiações, fiquei bastante feliz de ver o quão significativo tem sido o trabalho de vocês. Sim, muito obrigada. E sobre todo esse potencial de colaboração, quando a gente pensa, né, em direcionamento dos investimentos que são feitos no setor social, eu acho que só, né, uma forma também de complementar tudo que o Hermes trouxe. Acho que as organizações, elas têm já desenvolvido, cada um tem desenvolvido sua própria metodologia e sua forma de atuação naquele território, mas o poder da colaboração, o poder de atuar em conjunto, pensando nas transformações sociais, e aí, é claro, junto com as empresas que trazem esse investimento que é super necessário para a gente conseguir implementar nossas ações, é conseguir compartilhar com outras organizações o que a gente tem de melhor. Então, é isso, é se aproximar do Amorfilia para poder transferir para eles uma metodologia que a gente já desenvolveu internamente. Então, não é necessário que seja feito um novo investimento social para que eles desenvolvam uma metodologia do zero. Eles podem, né, por meio dessa colaboração, por meio desse trabalho em conjunto, entendendo que essas parcerias elas só fortalecem o setor, adotar metodologias que são nossas, que a gente já desenvolveu e, claro, adaptar para a realidade, para o contexto deles. Então, se eu preciso falar de desenvolvimento comunitário e mobilização comunitária, por que eu não vou trazer o Hermes, por exemplo, e a própria Mariana, que tem desenvolvido um trabalho super forte nessa parte de articulação da comunidade, junto ao Instituto, para eu não precisar começar a pensar do zero, né? Eu acho que é esse o potencial de colaboração e trazer essas transformações sociais em conjunto com o setor privado, porque a gente evita trazer novos investimentos, fazer novos investimentos sociais em metodologias, em instrumentos, em ferramentas que já estão bem desenvolvidas para outras organizações. Acho que o potencial de atuação em rede, e aí, como a própria ONU define, né, nos ODS, o último ODS é de atuação em rede. Então, o último objetivo de desenvolvimento sustentável é pensar justamente
como a gente consegue trabalhar em conjunto para pensar esses problemas sociais, porque são problemas, sejam eles sociais, ambientais, até mesmo os econômicos, que são problemas muito complexos. Então, a gente precisa realmente de várias pessoas atuando em várias pontas. O Instituto Reciclar, que está lá no Jaguaré, atuando com jovens, ele está fazendo uma parte do seu trabalho e está promovendo as transformações ali, mas ele não funciona se eu não contar com uma outra organização que está dando apoio, por exemplo, para essa comunidade ter acesso à saúde, ou outra organização que está atuando num outro território. Então, acho que o potencial é pensar justamente em todos esses problemas que existem hoje, né, essas desigualdades, como a gente promove a transformação em conjunto, tanto com o próprio terceiro setor e trazendo as empresas, as fundações empresariais para trabalhar conosco pensando nesses cenários, né? Porque a gente também não consegue fazer essa atuação completamente sozinhas, a gente depende realmente das empresas que são super potenciais de promover também essa colaboração dentro das organizações sociais. E é muito bacana, eu realmente, assim, eu posso, né, dar até o meu depoimento aqui. É impressionante como ver, assim, o desenvolvimento da Amorfilia é bem acelerado, né? E agora eu estou entendendo o porquê, né? Como que vocês se organizam e isso pode multiplicar mesmo muito mais fácil, né? Então, Mariana, dentro da sua visão, né? A gente está falando dessa colaboração entre as ONGs. Como é que você colocou, como é que põe em prática, né? Conta para a gente, porque a gente está ouvindo um pouquinho do conceito. Eu queria que você falasse para a gente como é que você coloca em prática essa colaboração entre as ONGs. Perfeito. Você vai concluir? Não, já terminei, vai lá. Perfeito. Na realidade, assim, é muito bonito a união entre as ONGs, né? Então, quando a gente definiu com a Dani de criar um projeto, né? Abrace uma Mãe, e depois, na sequência, o Capacite uma Mãe, a gente foi muito acolhido, né? E é como se não existe concorrência entre ONGs, existe colaboração, por isso que o Hermes sempre fala do co-laboração, né? Porque estamos todos juntos. E é fantástico como você impulsiona, porque a estrutura, né, quando a gente foi visitar o Hermes e também o projeto Reciclar, já tem, né, como diz Elisa, o trabalho já foi executado. Então, para que eu preciso começar do zero se eu já posso começar muito mais avançado com a experiência deles? E o mais incrível é que a gente vai junto, né? Então, a gente fez um projeto, o Hermes encabeçou ele, e hoje a gente sabe que tem a energia do Hermes dentro do projeto. A mesma coisa do Instituto Reciclar, né? Quando você esteve lá com a gente, que a gente entregou as cestas básicas e a gente fez todo o trabalho, né, de capacitação das mulheres no evento, a gente estava sendo apoiado pelo Instituto Reciclar. Então, essa colaboração termina nos impulsionando para que a gente potencialize a nossa missão, né, de capacitar mulheres. E aí, quando eu falo das empresas, Estânia, tem sido um dos pontos que a gente mais tem discutido, até porque eu também, no lado da AMARC, buscando como potencializar através do ISD, né, a AMARC olhando para o social e apoiando as empresas que estão também hoje com essa missão, porque essa missão de você colocar o social dentro das empresas tem assim, a gente tem se cobrado cada vez mais como fazer, de que maneira fazer, e de uma forma a impulsionar, a fazer a diferença, não somente o cumprir, né? O cumprir cotas. O que mais eu tenho ouvido das pessoas que hoje são as responsáveis, né, por esse projeto dentro das organizações eu tenho o desejo de realizar, e de que maneira eu posso realizar. Então, dentro dos projetos que a gente tem encabeçado, o nosso grande objetivo é criar núcleos de capacitação para que a gente possa formar estas mulheres
para que elas possam servir para dentro das empresas através da formação, da capacitação delas, e não simplesmente que a empresa subsidie recurso financeiro para doação. O que a gente quer é transferir a doação por capacitação, porque quando eu capacito e eu recebo o serviço, entendeu? Eu trago para aquela comunidade o respeito, o empoderamento, e não simplesmente as empresas doam. Não, as empresas investem na comunidade para que essas mulheres, através da força e da capacitação e do serviço que elas têm, elas recebam a dignidade de receber uma contribuição financeira em prol de uma troca de trabalho. Então, a gente tem trabalhado muito esse conceito, aproveitando sem dúvida nenhuma o viés do social, mas deixando de olhar o social meramente por uma doação, e sim por um projeto de troca, de capacitação, de dignidade, de empoderamento, porque a comunidade ela tem muita força, e se o nosso país respeitar as comunidades como de fato elas merecem ser respeitadas, a gente consegue mudar a realidade do Brasil, porque realmente a gente tem muita gente com capacidade de transformar o nosso país, e rápido. Então, a gente está realmente conectado com essa força. Dia 28/10, no período da manhã, nós estaremos lá na comunidade, apresentando o projeto para qualquer pessoa, para os familiares, né, para todas as pessoas que sintam no coração, porque eu acho que muito mais do efeito entregar ou doar é se permitir viver a experiência, né? Estar na comunidade, entender essa força que a gente está falando, porque muito mais do que a gente estar aqui, é como que eu faço para viver a realidade e entender de fato que o tempo é muito mais precioso do que talvez um depósito. Então, é óbvio, né, que o financeiro é fundamental para a gente transformar, mas o tempo, a dedicação, o cuidado que a gente tem e o quanto que a gente pode demonstrar, né, para a nossa família. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu tenho um filho de 22, e que hoje eu sei o quanto que eles valorizam o que é a comunidade em prol do exemplo que eu dou para eles de estar dentro da comunidade. Então, fica o convite, agora a gente vai colocar no chat para vocês um forms. Se vocês sentirem no coração de vocês, estejam com a gente dia 28 de outubro, vai ser um evento do Dia das Crianças, então levem a família para que vocês se conectem com essa energia do bem, da troca e do empoderamento. Obrigada, Estânia. Mariana, o seu entusiasmo, assim, já acelera a gente, né? Assim, dá vontade de falar assim, onde eu começo, onde que fica, me conta tudo, porque, assim, eu admiro muito a sua força, assim, é impressionante, gente, a forma, né, como é conduzida, né, a sociedade, a comunidade que você trabalha. Parabéns, Mariana, eu sou realmente, assim, sua fã, você sabe disso. Obrigada. Então, vamos lá, Hermes, conta pra gente. Como é que você pensa, né, nessa rede colaborativa e essa corresponsabilidade da OSGs? E quem faz o quê? E para quem? Como é que isso funciona? Né? A Mariana falou um pouquinho, mas a gente queria que você nos explicasse um pouquinho mais detalhado. Está no mudo. De novo. É muito importante essa pergunta, porque no começo a gente estava começando esse trabalho numa comunidade, e eu acho muito importante citar isso. Nós estamos numa comunidade que não tinha mais para onde descer, ou seja, a gente estava no fundo do poço. Era a segunda mais violenta de São Paulo, onde existia a lei do silêncio, as pessoas não se comunicavam, e a maioria das pessoas viviam da coleta de material reciclado de um lixão clandestino que tinha ali. Então, não tinha para onde descer mais. Daqui ou você sobe ou sobe. E a importância dessa corresponsabilidade, ela parte primeiro da gente que está ali
na comunidade. A gente precisa se organizar. A gente precisa olhar e se ver como pessoas, como agente de mudança, né? Porque senão fica aquela coisa que a gente fez os primeiros convênios e era assim, o setor público, governamental manda a verba através do convênio, a gente pega esse convênio, a gente faz esse serviço, faz uma prestação de conta, mas vem de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, uma visita técnica. Que tipo de parceria é essa? Quem é que está fazendo o quê e para quem estamos fazendo? Sabe? Então, esse ano, agora, no começo de setembro, nós recebemos 300 pessoas de vários lugares do Brasil e até de fora, pessoas da Índia, da Europa, que vieram para um encontro chamado Somos. E essas pessoas dormiram na comunidade 3 dias. Uau. Ficaram 3 dias nessa comunidade. As famílias acolheram essas pessoas. E essas pessoas, independente da sua capacidade financeira, não olhou para... O que rolou foi a empatia, foi o acolhimento. Sabe? Ninguém foi roubado, ninguém viu ninguém usando droga, essas coisas todas. E se viu, de uma forma tranquila, que está em todos os lugares, sabe? Mas isso mudar, isso nesse período de tempo, de uma comunidade que era a segunda mais violenta, ficar 7 anos sem um homicídio, é por conta dessa articulação, desse fortalecimento comunitário. Por isso que eu gosto dessa pergunta. Fazer o quê e para quem? Sabe? A comunidade ela precisa se ver nesse lugar de quem. Eu sou quem, né? E vocês não estão fazendo só para mim. Isso é uma coisa que respira bem para o governo local e para o governo de São Paulo, que é onde a gente está. Saber que onde era um lixão, hoje é uma agrofloresta. Uau. Saber que aonde tinha tantos homicídios, hoje está 0 homicídio. Então, é nisso que eu entendo que essa rede colaborativa, e às vezes vai pessoa lá e ela não vai lá para doar, mas o olhar dela, o ir dela lá, já está colaborando com aquele processo de autonomia comunitária. E eu até brinco que a doação pela doação é caridade. E caridade ajuda, mas não muda. Sem O dúvida. que muda é colaboração. Sem dúvida. Hermes, também já fiquei seu fã, tá? Sua fã, porque assim, eu nunca vi uma transformação dessa. Eu confesso que durante a pandemia eu tive a oportunidade de ir numa região muito pobre aqui de São Paulo, e eu estou conseguindo imaginar como você fala, você transformou o lixão, é uma horta hoje. Ou seja, quanta transformação na vida dessas pessoas, né? Então, poxa, parabéns aí. Eu acho que a gente, né, tem bons exemplos para seguir, sem dúvida. Elisa, como é que você pode, você acredita, né, repensar esse investimento social privado com o relacionamento comunitário? E como isso está atrelado ao nosso famoso ESG, que nós, empresas, né, precisamos pensar e temos que atuar muito fortemente atualmente. Como é que você vê esse investimento aí? Eu acho que é justamente pensar o investimento para além da doação pontual, como o Hermes trouxe também agora, é pensar como você fomenta e traz também os colaboradores da empresa para pensar na parte social, né? Para pensar nesse projeto que você está apoiando. E para além de trazer os colaboradores, aí a gente tem formas de voluntariado, a gente tem visitas para as comunidades, como, né, o Hermes e a Mariana comentou, que isso transforma muito e dá respeito e dignidade para essas pessoas que moram, né, que estão em situação de vulnerabilidade, porque elas passam a se sentir enxergadas e deixam de ser aquelas pessoas invisíveis para a sociedade que a gente não considera, né? Então, trazer os colaboradores para as ações conjuntas com as organizações que são apoiadas é essencial. Eu acho que isso entra tanto como uma meta mesmo, né? Hoje a gente tem metas de ESG que são de voluntariado,
mas isso traz um potencial muito grande também de fortalecimento dos próprios colaboradores. Então, a gente sabe já que colaboradores que fazem parte de ações sociais, que estão envolvidos em voluntariado, são colaboradores que têm um desempenho melhor, que se sentem mais acolhidos pela própria empresa, pelas próprias companhias. Então, tem um potencial também de melhora para o colaborador. E, para além disso, acho que quando a gente pensa em projetos de inclusão produtiva, por exemplo, que é o caso do Reciclar, o Amorfilia agora está pensando, né, justamente nessa formação das mães para entrada no mercado de trabalho, tem todo um olhar para a contratação dessas pessoas que estão sendo formadas, né? Então, hoje, esse investimento social, ele pode fechar um ciclo completo. Você pode investir na formação de um jovem, você pode investir na formação de uma mãe e depois potencializar a contratação dela dentro da sua própria empresa, né? E é muito disso que a gente fala, inclusive, no nosso projeto. Hoje a gente tem uma taxa de contratação de jovens de 93%, porque a gente conta com empresas que acreditam que a inclusão desses jovens nas empresas vai potencializar a diversidade. A gente sabe que a diversidade dos times, das equipes, ela é super benéfica para a própria empresa, né? Traz resultados mais positivos, é importante ter essa diversidade dos olhares. Então, é conseguir fechar esse ciclo, né? Para além de uma doação pontual, pensar em como esse investimento ele se conversa e está relacionado com outros pontos das metas de ESG, né? Então, é meta de voluntariado, é meta de participação de colaboradores e de engajamento, é meta de diversidade dos times. Então, como que eu consigo trazer pessoas, né, mais diversas em relação a gênero, a raça, a deficiência, até mesmo a vulnerabilidade socioeconômica. Então, qual é o histórico dessa pessoa, né? Então, acho que essa conexão que as empresas já estão fazendo, né, já estão nesse movimento, mas precisam cada vez mais fortalecer. Como que eu penso o investimento para além de uma doação pontual? Como que eu posso envolver desde lideranças até colaboradores que estão ali, né, em posições mais operacionais no desenvolvimento dessa organização e dos projetos sociais que eu apoio? Como que eu abro portas também para essas pessoas que estão sendo formadas, que estão sendo impactadas pelo meu investimento? É importante as empresas saberem onde elas estão investindo, né? Então, esse ponto seu é muito importante. Muito, muito obrigada. Mariana, eu vou fazer uma pergunta meio surpresa para você. Eu vou te perguntar qual que é o seu sonho com Amorfilia, que é um bebezinho ainda, né? Você está começando agora e já tem tanta coisa, já realizou tanta coisa, já impactou tantas vidas. Qual que é a sua expectativa? O que você espera para o Amorfilia? Qual é o seu legado que você quer deixar? Boa, boa. É engraçado, hoje eu estava no meu milagre da manhã, né? Que você conhece bem, que a gente acorda às 5 horas para malhar e a gente faz as nossas afirmações e os nossos pedidos, e um deles foi falando um pouco do meu sonho com Amorfilia, então tá super conectado aí com o que hoje eu pedi. O meu sonho é, de fato, transformar a comunidade, sabe, Stânia? Eu falo que, como o Hermes colocou no começo, eu só sou um instrumento que, de alguma forma, a minha alma me permitiu estar no Amorfilia, e que, a partir dali, eu possa ter a grande missão de transformar vidas e famílias e pessoas através do amor que eu sinto em realmente olhar para os olhos dela e ver que a gente faz a diferença para alguém. Então, quando a gente, né, você esteve lá e sabe o quanto que é lindo a gente olhar para uma vida e transformá-la, né? A gente tem depoimentos lindos de pessoas, inclusive mães, que saíram da beira do suicídio e hoje abraçam, agradecem e dizem o quanto que o nosso olhar, a nossa luz trouxe para ela a vida. Então, o meu legado é continuar nessa missão pela quantidade de pessoas que Deus me permitir transformar, né? E certamente eu sei que a missão e a meta dele é muito maior do que eu posso imaginar, e eu simplesmente quero continuar na humildade de ser simplesmente um instrumento e jamais um protagonista, né? Então,
Eu tenho essa missão, né, da gente poder realmente fazer a diferença para quem de fato precisa ser amado, ser cuidado e que de fato esteja hoje transformando o sonho, né? Então, acho que é isso, Stânia. E você faz, né, Mariana? Eu sou testemunha viva disso. É impressionante a capacidade de mobilização que você tem. E o parabéns. Obrigada. E, Hermes, é de interesse a criação de um fundo colaborativo para a replicabilidade de modelos de cases bem-sucedidos? Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque isso é muito importante. Eu acho que a gente está trazendo isso aqui da colaboração, mas como a gente pode replicar esse modelo de vocês tão bem-sucedido? Conta para gente. Eu acho que a Morfilia é um bebê que já nasceu grandão, com muito cuidado, com muito amor. E eu queria só citar isso rapidinho, assim, a Morfilia, Mariana, Dani, elas não precisariam estar lá. Sim, E o Hermes, eu estava lá em União de Vila Nova, sabe? A única coisa a diferença que para mim eu acho que é muito importante, e não dá para a gente fugir desse lugar de protagonismo, que eu já tento fugir o tempo todo na minha tenra humildade de não querer estar nesse lugar, mas assim, no meu lugar é um improvável que busca provar que os improváveis também têm um lugar na Terra. sim, Mariana e Dani, elas vão atrás dos improváveis que elas não precisariam estar indo. Ela vai por amor, vai pela essência humanitária que elas têm. Feito isso, isso não é um elogio, é uma constatação desse amor delas, né? A questão dos fundos, eles são muito importantes, porque grandes empresas podem desenvolver fundos a partir dos colaboradores, a partir de R$ 1, não é um fundo que começa com milhões, sabe? Nós estamos criando fundos comunitários, hoje nós temos o Instituto Cacimba, que é o filhote do NUA, que trabalha com microcrédito, com editais para mulheres e jovens, e com essa criação de fundos. Então, agora acabamos de lançar o primeiro edital para 10 iniciativas, a partir de um fundo que foi criado. Agora, estamos acabando de assinar outro contrato com uma outra organização para investir em mais 35 empreendedores e nanoempreendedores da comunidade. Que aí não é só investir no recurso financeiro pelo recurso financeiro. A gente está falando agora de desnegócio. E com essa criação desse desnegócio, a gente está falando de colaboração. Em vez de você pensar concorrência na comunidade, você pensa em colaboração. sim. Você pensa em produtos e serviços que você faz quando você tem o seu estado emocional bem resolvido, bem alinhado. Então, pensar no bem-estar da comunidade, para nós, é o maior investimento social que pode existir. É a comunidade estar de bem, né? E para servir serviços e produtos num preço justo. Então, eu acredito que essa é uma grande importância da gente começar a pensar. E, assim, vocês estão falando do SG, que eu não sei falar SD, eu não sei falar direito. É isso. Né? Mas eu fui convidado para falar o ano passado num encontro de filantropia e eu fiz uma releitura para esse SG, esse SG. ESG, pode falar assim, é. Para nós, é o esperançar de uma sociedade global. E a periferia não pode estar fora dessa. Ela tem, mesmo lá na ponta, ela precisa entender o que é o SG. Sabe? Agora, em novembro, nós vamos fazer o lançamento do nosso primeiro projeto, Favela ESG. Uau! Que é
abrir essa possibilidade das organizações, das empresas ir lá conhecer essa prática. Nós estamos agora num lugar de não só cobrança do governo. A gente teve uma época que era aprender os nossos direitos, teve uma outra época que foi ir para a luta para garantir esses direitos. E agora nós estamos num lugar de influenciar, porque ou a gente influencia ou eles passam vergonha. Como é que vocês fazem isso sem dinheiro? Como é que a gente, com tanto dinheiro nas políticas públicas, não conseguimos fazer isso? Porque estamos desassociados, cada um fazendo para o seu canto. Quando a gente se juntar nessa colaboração, a gente realmente transforma. Gratidão. É muito bacana o seu ponto, Hermes, e eu acredito muito nisso, não só na colaboração, mas no compartilhamento, que é o que faz sentido mesmo, né? O quanto mais a gente compartilha, mais a gente multiplica, mais a gente ganha, né? Então é isso daí. Elisa, conta pra gente, além dos investimentos que a gente já comentou aqui, quais outras formas que as organizações sociais podem contribuir para o alcance das metas e objetivos atrelados ao ESG nas empresas através das organizações, das ONGs? Ótimo. Eu acho que, para além, né, do investimento do recurso, a gente tem oportunidades das organizações contribuírem, seja via motivação de colaboradores por meio de programas de voluntariado. Então, a gente tem organizações que desenvolvem esses programas, que trazem os colaboradores para próximo e que contribuem, né, para essa formação, tanto essa formação social, essa formação individual de cada colaborador, como também trazer esse olhar para novas realidades, né? E a gente sabe que, como comentei, né, essa diversidade é super importante quando a gente pensa no contexto das empresas. A gente precisa que essas pessoas que estão invisibilizadas, né, que estão nessas comunidades que não são alcançadas, elas passem a ser visíveis pelas empresas também, não só pelas organizações sociais que já estão fazendo esse trabalho próximo a cada uma das comunidades. E trazer os colaboradores de forma conjunta é um super potencial de trabalhar esse aspecto, né? Então, os programas de voluntariado são formas que eu acredito muito, né, como formas tanto de potencializar o trabalho das organizações sociais, quanto o trabalho das próprias empresas, mobilizar voluntários, engajar voluntários das empresas nesse sentido. A gente tem programas de mentoria que são excelentes formas também de contribuir para o setor social e para as transformações sociais. Então, né, hoje a gente tem vários programas, o Reciclar trabalha dessa forma, programas em que colaboradores das empresas podem compartilhar seus conhecimentos com jovens, mães, né, todos esses perfis que não têm acesso a essa realidade do mercado de trabalho, né? Então, são jovens que querem entrar no mercado de trabalho, que não têm referência dentro de casa sobre como é trabalhar, sobre quais comportamentos ele deve ter, quais são as regras, né, não institucionalizadas exatamente, não escritas nesse ambiente. E esses colaboradores, eles podem fazer, sim, essa ponte entre o mercado e essas comunidades que estão invisibilizadas, que estão em situação de vulnerabilidade. E aí, acho que programas de mentoria funcionam muito bem. E aí, tanto programas de mentoria que pensam no atendimento dessas pessoas, né, impactadas lá na ponta, quanto até mesmo das lideranças das organizações sociais. Então, como a Mariana havia comentado, a gente precisa seguir uma série de ritos de gestão de pessoas, de gestão financeira, que estão dentro das organizações sociais também, né? Acho que o Hermes também comentou sobre isso. A gente segue processos que são, às vezes, muito próximos às empresas. E nem sempre todas as organizações contam com experiência, com conhecimento nessas áreas. E, às vezes, mentorar as próprias lideranças das organizações é uma forma de trazer mudanças. Então, acho que o papel das empresas e desses colaboradores é muito também nesse lugar de compartilhar o conhecimento que eles têm e, é claro, absorver também com as organizações o que elas têm para doar de conhecimento sobre as diferentes realidades. Não, e bacana, são vocês que têm, né, uma parceria com o CIE, não é isso? Isso. Por exemplo, a empresa que eu trabalho como executiva, a gente tem uma parceria com o CIE, né, do menor aprendiz. É essencial, né? A sociedade, a gente consegue participar, seja doando dinheiro, fazendo ação voluntária ou contratando alguém através do CIE, a gente tem como participar, não é verdade? Exatamente. Contratar esses jovens, essas mães,
já investir no futuro delas já é uma super transformação que a gente traz, né? A gente está falando da mudança de famílias, de aumentar a renda em 40% de uma família. Então, é super relevante também ter esse olhar para a própria contratação. Tá ótimo. Muito bom, gente. Agora eu vou abrir para o público, para a gente, né? A gente está aqui com a Mariana, com a Elise e com a Hermes, pronto para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham. E podem passar aqui a pergunta no chat que eu vou estar aqui direcionando. E só lembrando, eu gostaria até depois que cada um de vocês colocasse aqui o caminho da ONG que vocês estão representando, né? Como a Amorfilia colocou aqui do evento, né? Do dia 28 de outubro. Mas bacana colocar aqui também onde encontrar vocês, tá bom? A gente dividir aqui, que o pessoal está pedindo. Inclusive, alguém pediu aqui os vídeos. Aí eu não sei se vocês gostariam de compartilhar, mas fiquem à vontade. Estânia, Vamos Daniela lá, aqui, tudo bem? vamos lá, Na Dani. verdade, eu queria fazer um comentário. Eu faço parte da Amorfilia, né? Sou vice-presidente da Amorfilia, junto com a Mariana, coordeno a operação aí do projeto. E só queria deixar um comentário que, assim, para as empresas que ainda estão buscando entender o que é o ESG e como trazer isso de fato para a prática e para dentro da organização, eu falo que um papo com o Hermes, um papo comigo e com a Mariana pode, e também com a Elisa da Reciclar, pode ajudar a construir melhor essa ideia. Por que eu digo isso? Durante 20 anos, o Hermes, em Vila Nova União, ele pratica ESG sem antes mesmo as pessoas falarem disso, porque ele sabe exatamente como fazer governança, implantando todos os processos com a comunidade, criando a metodologia de trabalhar, ouvindo a comunidade, trazendo para a comunidade o que eles precisam. Então, eles criaram fóruns, eles abriram espaço para discussão, para implantação, para criação de metas. E isso foi magnífico de ver. Então, ele pratica a governança com a comunidade. Meio ambiente foi uma das principais pautas que eles trouxeram desde o começo, ao longo desses 20 anos. Eles transformaram um lixão em uma horta orgânica. Então, Maravilhoso. como não dizer que eles não praticam isso, né? Não praticam esse no dia a dia. E o social, que é evidente, né? Que envolve sociedade, diversidade, pessoas de diferentes faixas etárias. A gente não fala só de diferentes raças, né? Mas de faixas etárias. Então, a diversidade está aí também. Então, eu falo que um papo com ele, quem quiser entender um pouco mais como fazer esse na veia mesmo, é um papo com o Hermes, e a gente pode participar para contribuir com isso. E para fechar, assim, só dizer que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles não são uma coisa e ESG outra, né? Se você está praticando ESG, você tem que olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos. E os principais são erradicar a pobreza, igualdade, a paz mundial. Então, assim, se as empresas de verdade começam a olhar para esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e começam a entender esses objetivos para, a partir daí, conversar com as ONGs para entender um pouco mais ESG na veia, né? E aí começar a pôr em prática, acredito que isso pode ser uma solução interessante, porque são duas coisas que estão interligadas e a gente pode fazer esse papel de colaborar com as empresas para ajudar a construir aí essa estratégia de ESG, porque a gente pode inspirar, né? Não dizer como fazer dentro da organização, mas inspirar, como a gente já pratica, como vocês podem se inspirar para fazer acontecer. É isso, a minha sugestão. Bom, Dani, e ainda assim, a gente já tem feito, né, Dani? Então, temos várias empresas que já nos procuraram, inclusive um dos projetos lindos que a gente conseguiu implementar há pouco tempo foi o projeto da Conecta, onde eles são uma empresa de call center e eles criaram um site dentro da comunidade para realmente colocar as nossas mães que foram capacitadas na empregabilidade a serem contratadas mais dentro da comunidade, ou seja, ele incluiu um site da empresa dentro do ambiente delas, porque é muito difícil que elas, como mães,
elas fiquem praticamente 4 horas para ir para a empresa, 4 para voltar e ainda ter a possibilidade de estar presente na criação dos filhos. Então, a gente realmente tem visto as empresas preocupadas com isso e, sem dúvida nenhuma, é a colaboração entre o que a gente pode formar para eles, né, empregando, capacitando mulheres, o Hermes trazendo toda a expertise que ele tem, o Instituto Reciclar, olhando para os jovens, que também, né, como você mesmo falou, através do CIE, ou seja, está tudo à disposição. Eu acho que tem aqui um grupo de pessoas que sabem o que fazem e como fazer para implementar isso dentro das empresas, então será um prazer a gente poder conversar e discutir, pensar juntos como continuar transformando aqui as comunidades. Então, chegou agora uma pergunta, né, Stânia? Não, e é muito bacana isso que você comentou, Mari, porque tem o CEA e vocês terem trago, assim, foi fantástico, né? E realmente o aumento da renda, aí você traz mais inclusão e traz mais capacidade, né, das pessoas conseguirem ter uma vida melhor, transformar vidas, né? Como é que é o seu slogan mesmo? Curar feridas. Ô, Dani, tá Curar contigo feridas, aí. curar feridas, resgatar vidas e E plantar plantar novas. uma semente. É isso aí, ó. Eu É adoro isso esse aí. slogan de vocês, parabéns. É, Gente, muito só uma bom. perguntinha aqui, eu queria que cada um de vocês pudesse falar um pouquinho. Se vocês acreditam que podemos ampliar ainda mais a colaboração entre diferentes ONGs, e até mesmo assim, né, vocês falarem um pouco da experiência de vocês, como é que vocês se organizaram e se juntaram? Hermes, eu acho que você tem que encabeçar essa conversa. Ô, Dani, eu vou te dar a palavra porque você foi a pessoa mais incrível que nos conectou, então eu acho que essa resposta, sem dúvida nenhuma, é importante que seja através de você. Acho que o Hermes falando, assim, Hermes, eu vou introduzir e depois você conta como pode ser feito isso, mas ah, foi o abrir portas, né? Como a gente pode ir além, né, do que a gente já fez, quando a gente encontra uma dificuldade, que foi o nosso caso, de implantar cursos profissionalizantes numa comunidade que a gente já estava inserido, mas a gente nunca tinha praticado isso, a gente nunca tinha oferecido cursos profissionalizantes para mães. Então, a gente precisava saber por onde começar e fomos buscar ajuda. Então, em Vila Nova União, eles têm a Unidiversidade, eles têm cursos profissionalizantes de diversas áreas, gastronomia, marcenaria, e eles já oferecem isso para a população local. Então, quando eu conheci o Hermes, antes mesmo de saber que a gente teria o Capacite Uma Mãe, comecei a observar como eles se organizavam e o que eles faziam ali no dia a dia. Você passou dias lá, né, Dani? Passei Você dias. emergiu, Eu né? emergi durante uns 6 meses ali, eu emergi, colaborei em algumas atividades deles, mas para conhecer realmente um pouco mais como eles se organizavam e como faziam acontecer tantas coisas dentro da comunidade em diferentes áreas, né? Meio ambiente, formação de pessoas, cuidado com jovens. E aí foi entendendo esse processo e voltando para casa para fazer a lição de casa, né? Como fazer isso na nossa comunidade. Então, pedi suporte para o Hermes com todo carinho abriu as portas e trouxe ideias, sugestões de como trabalhar. É por isso que é o colaborar, né? É o laborar junto que o Hermes fala, é o trabalhar em conjunto. Ele foi na ONG, ele conversou com as líderes do Imbu, né? Ele não só ficou onde ele estava, ele foi até a gente, né? Ele foi, e aí organizamos excursões da nossa comunidade para a comunidade dele, para conhecerem, para a liderança da nossa comunidade, conhecer o que eles faziam lá. Porque assim a gente poderia inspirar as pessoas que estariam envolvidas, que era a liderança da comunidade, em realmente abraçar esse projeto e fazer acontecer. E aí, de novo, a gente foi lá e entendendo que a gente precisava caminhar ainda mais, a gente buscou a Reciclar para falar de cursos profissionalizantes. Eles apresentaram para a gente o primeiro curso que a gente ofereceu no Amorfilia esse ano, no começo do ano, agora já são muitos cursos, mas o primeiro curso foi Projeto de Vida. E a gente entendeu que a partir do projeto de vida as mulheres conseguem vislumbrar um futuro diferente, voltar a sonhar, e foi com esse apoio da Reciclar de ajudar a gente a construir todo esse curso. Então, isso foi assim que a gente fez, mas eu vou pedir para o Hermes complementar
como que a gente pode ir além nisso, né, Hermes? Bom, Dani. Eu acho que, assim, esse trabalho em colaboração é juntar forças, né? É um inspirando o outro, é observar que estamos no mesmo barco, né? Então, aqui mesmo, olha a grandeza disso aqui. A Amorfilia trabalha em 10 comunidades. Gente, como é que nasce já trabalhando em 10 comunidades? Impressionante. Né? É impressionante. E assim, como é que junta 10 líderes comunitárias mulheres? Gente, é muita força, é muito potente essa história. Como é que eu ia ficar de fora? Né? Aí você vê toda essa potência do reciclar. Como que a gente não vai aprender com a expertise dessa organização? Que está há quanto tempo aí atuando, fazendo acontecer, abrindo portas para jovens, né? Então, o colaborar é a gente se inspirar e estar presente. Eu sempre falo, ajuda, ela me tira o compromisso da sequência, mas a presença não. Eu não consigo dormir se não estiver junto, sabe? Eu acho que tem as empresas. Certa vez uma empresa foi aqui um amigo nosso parceiro que a gente atua muito junto, apesar dele estar na Zona Sul e eu estar na Zona Leste, ele me ensinou uma coisa. Chega uma pessoa e diz assim: eu quero investir tanto na tua organização. Ele diz: por quê? Não, porque eu gostei da sua apresentação e tal. Falou: mas quantas vezes você vai vir aqui? Não, eu não posso, vou dar o dinheiro, você se vê. Não interessa isso, não é o dinheiro. Não é só isso, né, que a gente está Não é falando. só isso. É o fazer junto, sabe? Dani chega aqui e fica alguns dias com a gente, mas ela não ficou aqui com a gente. Não, ela ficou fazendo. Ela chega aqui e oferece, e a partir dessa participação dela, nasceu um projeto que hoje 6 jovens começam a ganhar a sua vida a partir desse acordar que ela trouxe para eles. Criar a agência de comunicação no ar, né? Então, aonde a gente passa, a ideia é que vamos semeando sementes e essas sementes vão nascendo e prosperando a partir desse colaborar, né? Perfeito, perfeito. Elisa, você quer complementar alguma coisa sobre como vocês se juntaram e dar o seu exemplo aí? Sim, claro. Eu acho que tem assim um lado das organizações estarem sempre abertas para escuta e também para pedir ajuda. Eu acho que esse lado de ter uma humildade, de falar, olha, não sei muito ainda, preciso aprender, preciso da sua ajuda, quero colaborar, quero trabalhar em conjunto, quero aprender um pouco do que você tem feito aí para poder desenvolver internamente. Acho que esse é o potencial, né? Se hoje a gente está falando com a Amorfilia sobre o projeto de vida, porque a gente, né, implementa desde 2016, é porque lá em 2016 a gente procurou uma outra organização que nos ensinou e que desenvolveu o nosso currículo junto com a gente. Então, acho que esse é o potencial, né? A gente também aprendeu em algum momento de outras organizações e bebeu em outras fontes. Então, agora o nosso papel é realmente distribuir esse conhecimento e trazer essa multiplicação. Então, acho que estar aberto para tanto ajudar quanto também para pedir ajuda quando é necessário é o que vai potencializar todo esse trabalho de colaboração entre as organizações sociais. E a gente precisa realmente desses espaços de trocas, né? Eu acho que também essa é uma forma de fomento. É trazer aqui a Amorfilia, o Instituto Noir, o Instituto Reciclar e promover essas trocas. Porque assim eu sei que o Instituto Noir tem uma expertise muito grande em mobilização comunitária e fundos comunitários. Então, se em algum momento eu precisar de ajuda nesse setor, né, nessa área, eu sei quem é procurar e quem é pedir ajuda. Eu acho que esses momentos de troca são super importantes e, é claro, sempre estar aberto aí para pedir ajuda e também para distribuir os conhecimentos que a gente desenvolve. Olha, é isso mesmo, né? E eu acho interessante. Aí eu estou começando a entender agora, tá, Hermes? O que significa uma organização da sociedade civil. Vocês se organizaram, né? Se juntaram e estão construindo, né? Transformando uma série de vidas aí. Parabéns, gente. Eu estou realmente emocionada de estar aqui com vocês
e de ver a grandiosidade do papel de vocês, né? A sociedade precisa de mais gente assim. E olha, bom, eu vou pegar pela última pergunta aqui, que traz um pouco de todas as outras, tá? Que a gente está aqui correndo contra o tempo aqui agora. A grande pergunta é, como é que está estruturada essa colaboração? Que as pessoas querem contribuir. Pergunto se a gente tem se vocês têm alguma agenda mensal, vocês têm algum comitê, como é que as pessoas querem chegar até vocês? Como é que seria essa forma mais rápida de chegar até vocês? Dani, você quer começar? Por favor. Posso? E aí? Breve, Bom, breve. aqui no Vamos Amorfilia, junto. eu vou falar do Amorfilia, né? Cada um que fala, eu poderia exemplificar o seu. Aqui no Amorfilia, a gente faz eventos mensais, onde a gente convida voluntários, doadores, pessoas que querem atuar no dia a dia, seja de forma virtual ou seja presencial. Eu gosto muito do presencial, mas a gente sabe que estamos em Embu das Artes, nem sempre é possível estar lá o tempo todo. Então, a gente abre a agenda para os voluntários participarem, não só presencialmente, como virtualmente, dos nossos encontros, das nossas reuniões, fazer parte de atividades, ou seja, a gente tem pessoas que são voluntárias no marketing, pessoas que são voluntárias na captação de recursos, pessoas que são voluntárias no dia dos eventos, na operação do evento. Então, é possível se voluntariar. Eu vou deixar aqui no chat o meu contato, o meu WhatsApp, para quem quiser falar comigo, saber mais sobre como contribuir com voluntariado e aí começar a pôr a mão na massa para fazer acontecer, vai ser muito bem-vindo. E aí, para fechar, hoje a gente tem voluntários até oferecendo cursos para as mães dentro da ONG. Então, a gente abre a agenda, seja online ou presencial, e o voluntário pode ir lá contribuir com cursos, por exemplo, gestão financeira, que é uma das nossas pautas, tá? Enfim, muitos outros, mas para ser breve, vou deixar meu WhatsApp, quem quiser saber mais pode me procurar e a gente conversa a respeito. E a gente tem feito isso também muito com as empresas, né, Dani? Ou seja, as empresas que também querem apoiar a ONG. A gente teve um escritório de advocacia que foram vários advogados fazendo orientação jurídica. Então, Perfeito. as informações e as trocas, elas são inúmeras. O mais importante, Renata, Érica, né, que colocou aqui a informação, que vocês estejam conectadas. Se sentiu no coração, está aberto para a gente trocar, vamos conversar, né, para que vocês realmente estejam sentindo qual é o local que vocês gostariam de fornecer um tempo de dedicação para a gente poder transformar a vida de alguém. Eu acho que a gente tem esse chamado, mas muitas vezes a dificuldade de encontrar o local. Então, aqui tenham certeza que vocês estão com 3 empresas incríveis, que são muito sérias e idôneas dentro dos projetos que cada um oferece. E Dani, lembrando que a gente está no Instituto Financeiro, tá? Então, assim, expertise de finanças, você tem um monte aqui. Olha aí, que a gente precisa Usei um bom muito, viu, exemplo. Stânia? Não é? Então, vamos combinar. Vou dar um jeito de levar o pessoal aqui do IBF para uma masterclass com as mães. Acho que é bem bacana isso, né? Acho que todo mundo tem essa vontade de ajudar. Elisa e Hermes? Então, eu vou deixar o meu contato aqui também. As pessoas que quiserem podem entrar em contato comigo. E aí a gente conversa um pouco e depois a gente vai... Porque como tem vários projetinhos, a pessoa pode dizer, eu quero trabalhar nesse projeto. E aí tudo bem, né? Mas pode entrar em contato comigo. E eu já estou dizendo logo assim, eu não sou de finanças e estamos criando um banco comunitário. Então, Olha. Toda ajuda é bem-vinda. Então, até gostaria de saber um pouquinho mais, eu não sabia, tá, Hermes? A gente está agora, a gente criou esse ano, o IBF criou esse ano um prêmio Fintech, né? E bom saber, se realmente precisar de alguma ajuda, a gente tem muitos recursos aqui. Conte com a gente, tá bom? Ah, maravilha. Gratidão. Vamos se falando. Por parte Elisa? aqui do Instituto Resclar, eu vou compartilhar com vocês o nosso link para a inscrição de mentores. Então, como eu falei, né, a gente tem esse programa de mentoria que aproxima os colaboradores de empresas
dos jovens ou até mesmo de outros programas que a gente faz hoje, né, voltado para jovens, para essa aproximação e desenvolvimento de competências socioemocionais. Então, vocês podem se inscrever, e aí, quando abrem turmas de mentoria, a gente sempre, né, convida esses mentores para entrarem nos nossos programas e apoiar a gente como essa ponte, né, para essa juventude. E vou deixar também meu contato para, enfim, se alguém, como o Hermes falou, né, se a pessoa tem um interesse em uma ação mais pontual, em uma ação mais específica, a gente sempre está aberto também para pensar novas possibilidades, até mesmo dessas ações voluntárias, né? Acho que é sempre pensar o que faz sentido para as organizações, mas também o que faz sentido para os voluntários, para que a gente encontre aí um match ideal para todos os lados e todas as partes. Mas com certeza existem várias outras formas de apoiar. Hoje a gente tem roda de conversa com jovens, a gente faz visita nas empresas, então day office, que também é uma forma de aproximar o jovem dessa realidade do mundo do trabalho. Então, outras formas também a gente pode pensar junto. Perfeito, perfeito. Eu acho que, bom, está surgindo bastante, assim, essa questão de como é que eles podem ajudar, né? Tem uma pergunta que eu achei interessante. Vocês possuem vocês conseguem dividir ou gostariam de falar de uma agenda? Se vocês têm alguma coisa mensal, algum comitê onde vocês podem indicar aqui e para realmente a gente conseguir ajudar mais de imediato? Do Amorfilia temos. A gente tem nossa próxima reunião mensal, é agora dia 10 de outubro. A gente faz as reuniões, os encontros online à noite. A gente convida voluntários, doadores, todo mundo que quiser participar, para saber onde estamos, onde queremos chegar, né? E poder contribuir com sugestões e conhecer um pouco mais do trabalho para poder, de fato, começar a fazer parte. Então, nosso próximo encontro online vai ser dia 10 de outubro à noite, com o comitê da ONG, e aí fica meu convite quem quiser participar. E, principalmente, e aí eu reforço o convite que a Mariana fez, dia 28 de outubro, às 10, no período da manhã. Então, dia 28 de outubro, no período da manhã, é um sábado, esse grande evento de Dia das Crianças que a gente vai fazer na comunidade. Eu acho que é a melhor forma de conhecer estando lá. Então, a gente já tinha mandado convite, a Mariana mandou de novo. Então, convido para estarem com a gente, que eu acho que assim é um bom pontapé inicial. Obrigada, Dani. E eu vejo o trabalho que você faz lá. Você se dedica 100% do seu tempo hoje, né, para Amorfilia, é isso, né? Sim, sim, eu sou voluntária 100% do tempo hoje. Eu fechei minha agência de marketing e hoje consigo me dedicar integralmente. Beleza. Para a gente, no Instituto NUA, toda última quinta-feira é o dia do nosso planejamento e também é o dia de receber pessoas, mas também recebemos qualquer outro dia que a gente entre num contato antes e a gente agenda essa visita, né? E agora estamos criando também um encontro que em breve vai para o ar, é o resumo da quebrada, né? É trazer uma coisa mais resumida do que está acontecendo agora em cada mês, cada semana na comunidade. É isso. Bacana, bacana. Elisa, quer compartilhar? Sim, claro. E no Instituto Reciclar a gente faz também, enfim, essas visitas com pessoas que têm interesse em colaborar com o nosso trabalho. E aí, tanto né, para organizações sociais, para lideranças de outras organizações na nossa sede, ou a gente vai visitar elas quando existe essa conexão e esse potencial de trabalhar em projetos em conjunto. E quando né, eu penso aqui de uma forma mais ampla sobre esse processo de colaboração, muitas vezes ele é puxado até pelos nossos apoiadores, né? Essas empresas que são apoiadoras, institutos. Então, por exemplo, a gente tem o Instituto Ambiquira, o Instituto Localiza, que promovem esse encontro entre todas as organizações que são apoiadas, e aí, muitas vezes, mobilizado por eles, a gente tem esses espaços para trocas de experiências entre as organizações. Muito bom. Muito bom. Bom, eu acredito que, assim, temos mais perguntas aí, eu vou deixar para as considerações finais, né? Temos 5 minutinhos aqui. Eu queria que vocês deixassem a mensagem final de vocês aí, vendo que o interesse maior aqui, eu estou vendo que muitas pessoas estão querendo entender do voluntariado pessoa física, né? As pessoas se interessaram pelo projeto, e eu queria que vocês deixassem uma consideração final. O que é que vocês deixariam de recadinho para o nosso público aqui?
Stânia, eu queria agradecer, primeiro, certamente a você por nos dar essa oportunidade de comunicar o nosso trabalho. Você é um ser de luz e está constantemente aí envolvendo pessoas, né, num propósito maior. Então, eu sou muito grata por ter você fazendo parte aí dos meus amigos. Então, quero muito te agradecer pela sua presença. E o meu recado assim, às vezes a gente complica o que é simples, né? Então, se a gente está sentindo na alma que a gente tem uma missão de amar, de doar, de fazer um voluntariado, ele tá à disposição. Então, se conectem, ofereçam, estejam presentes, porque muita gente que está e que faz parte, né, de um evento social, e eu tive a oportunidade, através da Amorfilia, de estar em asilos, em orfanato, um morador de rua, tribo indígena, não importa onde você decidir estar, mas faça, né? O doar, o fazer projetos sociais é o alimento da alma. Do mesmo jeito que nós precisamos alimentar o corpo para sobreviver, a alma também carece. E esse é o grande alimento que nos deixa conectado com aquilo que a gente vem fazer aqui. Então, experimentem, não importa onde, mas façam, porque o alimento da alma é necessário para que a gente viva em plenitude, que a gente possa viver feliz. A gente sabe o quanto que a gente está passando por um momento de saúde emocional desafiadora, né? O maior índice de depressão no mundo, né? Pós-pandemia. Então, saibam que às vezes a gente complica, mas o simples é uma solução tranquila que certamente conectará todo mundo para uma missão maior. E a gente está aqui para trocar. Então, esse é o meu recado. Obrigada, Mariana. Você é gigante, você sabe disso, né? Obrigada. Eu quero agradecer também a vocês, Tânia e Mariana, Dani e Lisa, por essa oportunidade de estar aqui participando de um encontro tão grandioso. Falar de vida, falar de transformação, né? Tem uma frase que a gente sempre fala não sei se vai dar para ver aqui. Não sei se dá para ver. Sim. Dá sim. Vem comigo Então, que eu explico o caminho. Vem comigo que eu te explico no caminho. Ou seja, é um caminhando com o outro e um explicando para o outro. Não tem como fugir disso. É um junto com o outro, né? Muito bom, muito bom. Pode deixar, eu vou lá. Eu quero ir lá agora. A gente pode organizar uma visita com o pessoal do IBF para ir para o NUA. Vocês vão sair de lá transformados, picados pelo todos amor. bem-vindos. Vamos sim, com certeza. E, enfim, também gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. É muito inspirador estar do lado da Dani, do Hermes, da Mariana e de você também, Stânia, porque eu acho que a gente começa a entender que a gente não está sozinho, né? E toda vez que a gente vê que tem mais pessoas acompanhando a gente nessa jornada, que não é uma jornada fácil, que tem vários desafios no meio do caminho, dá um engajamento e realmente uma força para a gente continuar aí no nosso trabalho e no nosso propósito. E gostaria de reforçar também o convite para todo mundo que está ouvindo a gente, que vai ouvir futuramente, para também buscar o seu próprio propósito, né? Acho que existem várias organizações sociais, todas elas com certeza poderiam contar com a contribuição de vocês por meio do voluntariado, por meio desse estar junto e desse doar, né? Dos seus conhecimentos, das suas horas e até mesmo da sua dedicação. E entender qual é o seu propósito, né? Às vezes é trabalhar com mulheres, às vezes é trabalhar com crianças, com jovens. Existem várias formas na saúde, na educação, na cultura. A gente tem uma diversidade aí de possibilidades para atuação e eu tenho certeza que todo mundo aqui tem o potencial também de encontrar esse propósito e apoiar alguma organização. Sem dúvida, gente, é um presente conhecer vocês, estar com vocês, assim, é muito inspirador, né? Ver o trabalho da sociedade civil para poder fazer essas transformações. Muitíssimo obrigado, agradeço toda a audiência aqui, a participação, e que vocês tenham cada vez mais sucesso, que Deus continue realmente iluminando o caminho de vocês.
tá bom? Prazer Obrigada, enorme. Tânia. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada.